Deixa eu aumentar aqui. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite, Vivi. Que saudade de você, mulher. Eni, boa noite, Eni. O pessoal tá começando a entrar aos pouquinhos. Luiz, boa noite. Mãe, Selma, Ciscão já tá aqui. Thaís, boa noite, tá? Que bom que você conseguiu assistir. O pessoal tá entrando aos pouquinhos aqui. Elias, que bom que você conseguiu entrar, hein, Elias? Que maravilha, que prazer ter você aqui essa noite. Essa noite tá ficando cada vez mais especial. O pessoal tá começando a chegar. Que bacana. É verdade, Elias chegou de longe, né? O Elias, para quem não sabe, é um grande amigo nosso, tanto meu quanto do Cisco, mora na Califórnia, lugar ruim pra caramba, né, Elias? A Lúcia tá falando aqui que tá presente. Obrigada, Lúcia, muito obrigada, viu? Que bacana, que bacana. Ciscão, vamos começar? Opa. Bom. Ah, que delícia, Cisco! Caramba, hein, meu? Poxa, que gostoso falar contigo, hein? Boa noite. Caramba, que legal, Pri. Tá me Isso, você não escutando sabe bem? como eu tô feliz, tô escutando super bem. Você tá me escutando? Nossa, eu também estou muito feliz de, primeiro, saudade Nossa, danada, né? Vejo um monte de gente aí legal, sim. e o Elias está aí, o O bichinho lá do Elias! Fortaleza. Sim, que A Nicole ficou de delícia! acompanhar, a Paula ficou com vergonha, foi pro quarto. Mas, A ô Paula Pri, é uma pessoa muito especial. eu sei que você tem muitas coisas para falar comigo, mas primeiro eu preciso falar uma coisa para você. Eu fico muito honrado de ter feito Poxa. parte de um pouquinho da tua história, porque você é, também tem uma história muito linda e grande, e me ajudou Cisco, tanto no você não meu vai me trabalho. fazer chorar, pelo amor de Deus. Espera, Você deixa eu para falar. assim. E momentos que eu acho que vão ser legais, porque as pessoas não sabem. Até muita gente sabe Sim. muita coisa de mim, mas não sabe de você. Vou te colocar na parede também hoje um pouco, né? Imagina, mas eu vou te falar que a minha história nem se compara à sua. E se eu Obrigado. tive uma história bacana é porque muitas pessoas especiais participaram da minha vida. E com certeza uma delas é você, que faz parte disso. Isso é fato. Então eu devo muito, muito a você, Cisco, em muita coisa, assim, porque. E assim, né? Além de dever muito a você por tudo que você fez por mim, e não só por mim, por muita gente, que a gente vai falar disso hoje, eu sou grata a Deus por ter tantas pessoas especiais participando da minha vida. E tudo que aconteceu hoje, toda essa felicidade de hoje é por conta disso, né? Obrigado. Muito legal isso. Então, você é uma pessoa incrível. Eu estou Você muito também. feliz de estar falando contigo, viu? Eu também. E, Sim. nossa, nós temos muitos amigos hoje assistindo live, mas também nós Tô temos vendo. algumas pessoas que não te conhecem, né? Porque é de outro Ah, ramo e tudo, mas tem muita, muita gente que te conhece, né? Então, na verdade, tá. eu quero te apresentar. Então, mas é Tá só um bom. pouquinho, porque você tem muita coisa para falar e você vai se apresentar também no decorrer, tá? Não, eu preciso. Fica tranquilo. Vou te escutar então. Então, primeiro eu estou falando com Francisco Alfredo Alegre Aranha, é isso mesmo?
Pois é, então, o nome compridão desse. É o Tem- Cisco, né? Todo mundo te chama de Cisco, seu apelido. é, E, Cisco, para falar a verdade, eu queria saber um pouquinho mais do seu começo com o surf. Eu assisti um pedacinho da sua live ali com o Neno, porque para mim foi cedo e como eu tenho bebezinho, você sabe que é difícil, né? Mas eu assisti nossa, uns pedaços da live, eu adorei. E eu vi você falando lá do seu comecinho com o surf e eu achei muito bacana. Se você tá. puder falar um pouquinho, o que que Vou te falar levou assim. ao surf? Então, assim, eu sou um menino que sempre morei pertinho da praia, aqui na Tá. Pompeia, né? Onde é perto da escolinha aqui, Radical no Posto 2. Esse é meu lugar, Sim, é onde eu reconheço a minha terra aqui. sim. E dentro da minha família eu já tinha um primo Tá. que era na verdade, chamava um playboy naquela época, né? Um beatnik e tal. O cara É foi verdade. morar nos Estados Unidos, falava inglês fluente, morava com a gente. Eu morava com a minha avó também, a gente morava junto, aqui na Floriano Peixoto. E ele voltou dos Estados Unidos em 63, já com um monte de coisa, disco dos Beatles, disco de um monte Olha que de bacana. gente legal, a vanguarda total, com casaco de couro. Eu era muito menino, eu era muito pequenininho, Sim. uns 7, 6 anos, já observava essas coisas. Caramba. Ele deixava o cadeado do guarda-roupa trancado, não podia pegar chiclete americano, jeans e tal, não podia nem ver. Eu era muito pequeno, mas eu tinha interesse em não pegar. Sim. E ele, nessa época de 66, logo depois que ele voltou dos Estados Unidos, como ele Tá. falava fluente inglês, já veio com a informação de fazer prancha de fibra Olha, dentro da casa da minha avó, dentro do que apartamento da bacana. minha avó. O apartamento era Nossa. enorme, na sala. E eu lembro de alguns pioneiros, que nem o Zé Geraldo, por exemplo, que aprendeu a fazer prancha com meu primo. Meu primo nem é citado Olha. nas histórias, porque é um grupo que não tinha Sim. essa coisa de ficar se exaltando e tal, nem tinha interesse. Mas Nossa. já surfava, já pegava onda e nadava com o Mário Belo, né? Caramba. Mário Belo também. Que história Tem muita história. bacana, Mas né? aí ele começou a fazer prancha dentro da minha casa, da casa da minha avó. Eu era Sim. pequeno, não podia nem chegar por causa do cheiro da resina. O Zé Geraldo Caramba. eles eram garotos, né? Tal. Tá. Mas eu era muito menininho. E nessa época aí, em 67, por aí, já começou a fazer umas pranchas. E eu queria Caramba. muito fazer uma prancha, queria ter uma prancha, mas eu era muito pequeno. Naquela época era só pranchão ou prancha de madeira. Em Sim. 68 eu tô Super falando. pesada, né, Cisco? Super pesado. E ele não fez a minha prancha. Não fez. Caramba. E aí eu insisti tanto com a minha mãe, ficou brava pra caramba, e foi no dojo aqui da família Irano, que é bem pertinho aqui da Caramba. minha casa. A família Sim. Irano era uma família tradicional do judô, é Tá. muito, muito, muito tradicional do judô aqui do Brasil, e Sim. vieram do Japão para cá, e o pai fazia prancha e o filho também fazia prancha, que o Joe Irano foi meu professor depois na educação física, na FEF, Caramba. e era surfista de ondas grandes. Ele e o professor Geraldo, né? Depois Putz, eu vou que falar um pouquinho bacana. dele. Geraldo Fadiano. Sim. E a minha mãe comprou uma prancha francesa. É muito legal essa história, Pri. Olha que legal. Uma prancha enorme, 3 metros de altura, um pranchão enorme, carregava eu e mais 5 meninos para a praia, mas eu comprei a prancha era minha. Eu Caramba. achava. Sim. E um dia tava na praia, apareciam uns cabeludos, os caras grandão, e quiseram levar O minha prancha Elias falando que a está prancha era falando dele. aqui, nosso. Puxando a É, minha nossos sardinha, né? professores, é isso. O Elias, então, tem tanta história. Bom, enfim. Puta, muito legal falar isso. Aí os Que caras legal. queriam levar minha prancha embora, porque falaram que era dele. Eu me agarrei na prancha, comecei a chorar, veio o guarda-vidas, veio um monte de gente, e foi todo mundo carregando aquela prancha até a minha casa chorando, com um monte de cabeludo, falou que a prancha era dele, e na verdade a prancha tinha ficado no dojo do Irano para arrumar, e o Sim. cara não foi mais buscar, e o Irano vendeu para minha mãe. Caramba. A prancha realmente era dele. Agora, a história mais legal é que depois disso meu primo acabou fazendo a prancha para mim. Sim. Mas não é isso que eu quero falar. Essa prancha é uma prancha francesa, uma Tá. Barland Road, Olha que tradicional do bacana. início, do início do surf da França. Mas o Caramba. mais Quanta legal disso é que história, né? eu sempre procurei saber de quem era essa bendita prancha. Porque a prancha francesa, vinham pranchas estrangeiras, mas não vinha uma prancha francesa para o Brasil. Tá. E essa prancha foi alguém do Rio de Janeiro trouxe da França, Sim. e eu fui saber recentemente que essa Caramba. prancha foi a primeira prancha do Mudinho, meu mestre. Mentira. Jura, Não, Cisco? É de não. arrepiar.
E o Mudim Porque vendeu a para o gente vai falar Timó. bastante do Mudinho também, o pessoal vai entender. E o Mudinho comprou do Timó, que era um pioneiro aqui, e acabou Tá. vindo na minha mão. Essa prancha, depois Nossa, eu tenho até a foto da etiqueta dela. E eu sim. fiquei encantado com essa história dessa prancha vir na minha mão do meu mestre, né? Um dos meus mestres, Sim, Mudinho, né? sim. E é isso. Aí eu era um cara da praia. A mamãe ficava assim com o paninho, porque naquela época não tinha problema. Com 9 anos, 10 anos, ela fazia assim, eu vinha para casa. É Ou ia verdade. pescar, ou ia pegar siri, ou ia tentar ficar em pé na Olha, prancha. gente, que E eu era bem fantástico. aqui do bairro, uma quadra da praia. Minha mãe olhava a janela e dava para ver. Eu ficava sempre num vão entre as casas, porque não tinha esses prédios, Sim. os casarões que tinham aí. Minha mãe ficava olhando onde eu estava. Eu sempre olhava para ver Ui. se ela dava com o paninho lá. Mas é isso. Eu comecei com 9 anos de idade. Eu nunca parei, Nossa, eu nunca que parei, eu nunca parei. bacana. E foi isso. Aí depois para frente, quando eu comecei a pegar umas ondinhas e tal, mesmo aqui, eu participei de Sim, um grupo, preciso falar de uma turma muito claro. legal, que não se comentam também, mas uma turma muito Sim, legal, que era a turma da Sonora. Era uma turma que tinha uma loja de discos que chamava Sonora, ficava todo mundo ali. sim. E foram esses caras que me inscreveram no primeiro campeonato, em 72. Eu Caramba, falei lá que fui a caramba. pé até o Guarujá e voltei, uma loucura. A partir daí começou, tu sabe como é a história. A história é longa Nossa, demais, sua mas história é é assim. muito bonita, para falar a verdade, né, Cícero? Porque, vê se eu estou certa, né? Você foi o primeiro surfista profissional do Brasil. Sim. Não, Olha que bacana. um dos primeiros do Brasil. Sim, No Rio de Janeiro tinha alguns, acho que tá. o Rico, Otávio, Daniel e PP. Sim, E do sim. eixo São Paulo-Sul eu fui o primeiro, sim. Olha que bacana. Mas sabe uma Que coisa legal? legal. Uma coisa legal que quase eu nunca falo, né? Eu tenho Sim, alguns caras aqui, são vários, mas eu vou citar alguns sim, que sim, sim. nem estão aqui mais. O Santana, por exemplo, era um cara, Sim, um sim. pioneiro, o meu amigo que você conheceu, Santana. Sim, Ele conheci. sempre, ele sempre priorizou que eu ficasse no mar. Quando eu não estava no mar, eu queria fazer parte de uma galera maior, como Sim, todo sim. jovem quer ser grande, É, quer ser maior, lógico. tal. Tá com Só os que mais velhos e naquela época tudo. tinha muita droga também. Sim, Mas eles não me deixavam chegar perto. olha que bacana. Eles falavam assim para mim: aqui você não é seu lugar, você vai lá Olha para que dentro legal. treinar. Foi Sim. assim que eu ficava lá, ficava na água, Olha que 6, 7 horas, 8 horas da água. Né? Eu lembro, até caramba, contei outro dia Cícero. para minha filha, que a minha avó foi chorando me buscar, porque eu fiquei o dia inteiro, entrei às 8 e saí 5:30 da tarde da água. Meu Deus. Achou que eu tinha morrido, né? E 2 vezes na minha casa eu desmaiei de hipoglicemia. Jura? Né? Olha isso, né? Isso que é amor mesmo, né? Você fazia o que você amava e ficava horas fazendo, não lembrava de Treinar, comer nem não, nada. não chega nem aos pés do que você já treinou na vida, mas eu Olha, tentava chegar perto, né? eu tomei muita chicotada, sabe? É, Mas foi muito bacana. E eu lembro até de algumas histórias, acho que você mesmo contava, que às vezes você levava fruta, né? Colocava num saquinho é, e jogava na água. A água era tão gelada que conservava a fruta, não era isso? nas viagens para o sul e para o Rio de Janeiro, sim. Porque o Rio de Janeiro e o sul tinham águas frias e a gente ficava, então, como não tinha muito dinheiro para comer, comprávamos Sim, frutas e a gente ficava o dia inteiro na praia. A gente amarrava uma cordinha na outra, perto da beira do mar, num saquinho, sim, aqueles saquinhos que eram furadinhos, hoje nem tem mais. sei, sei. E amarrava isso e deixava na água para resfriar por causa do calor. Ia surfar. Que E depois legal. voltava. E às vezes Voltava, a gente então, mergulhava, né, para pegar um peixe, um marisco, olha e isso. trazia para fora e o cara da casa, ou o caseiro, ou mesmo um restaurante pequeno, fazia para a gente. Sim. E a gente pagava só o que consumia de bebida e o arroz. Olha, E a gente levava os caramba. peixes. Isso aconteceu muito em Bituba, em Saquarema, algumas vezes, né? Olha que E, bacana. são histórias Que... muito legais. E Sim, e que acontecia. época, né? Que época É, boa essa, né? é. Que E até gostoso. é muito engraçado, porque no ano que eu me formei na faculdade, que Sim. foi 82, eu já estava competindo e tal, mas não é isso que eu quero falar. Eu fui para o Uhum. sul, eu ficamos 30 dias lá no sul, e Olha. principalmente lá no Palau de Santa Marta. A gente ficava sem roupa, não tinha ninguém naquilo Sim. lá, viajamos. E a minha mãe, eu lhe fui ligar para minha mãe e falei assim: olha, você tem que voltar porque a sua formatura é final de semana, é quinta-feira, você está Sim. aí ainda, faz 30 dias. Eu falei: eu vou me formar no quê? Eu falei para ela.
Eu não sabia nem o que eu ia me formar, porque eu tava que nem um... Sabe Caramba! aquele... sabe o náufrago? Eu tava igual, eu e meus amigos. E aí eu voltei, o Ai, que pessoal falou, Cisco, gostoso! você tem que pôr a beca. Eu falei, mas o que que é beca? Eu não sabia nem o que era beca. E aí, eu, O Magrinho, incentivo. o pessoal da natação, Fusquini, você deve ter conhecido a Fusquini. família Fusquini, o Sim, Arizinho. Fusquini eu cheguei a É, competir com o Fusquini, na verdade ele participava é, do Master na época e eu cheguei a viajar muito com o é. Fusquini, inclusive, a O gente Elias ele tá fazia. dando risada, porque na nossa época, a faculdade, a piscina tinha 5 metros, né? E eu lembro que o professor falou assim, quem sabe nadar? Todo mundo levantou a mão. Quem sabe nadar 2 estilos? Metade caiu fora. Levantou eu, mais uma galera. Quem sabe nadar, mas foi diminuindo. Aí quem sabe nadar os 4 nados? Levantou eu, Fusquini, Arizinho, Caramba, uma galerinha. Ah, é? Então mostra aí. Nadamos os 4 nados e falou mostra. assim, bom, hoje é 10 para todo mundo até o final do ano, vocês vão dar aula para mim. E não aparecia. Mentira, E não aparecia, a gente que dava aula. olha que Putz, meu. legal. E eu ia entrar, inclusive, nisso, das suas aulas de natação no Santa. Uma coisa puxou a outra. Porque eu queria muito saber dessas aulas de natação do Santa, que tem uma história muito É, legal. A gente ri, eu ri muito com as suas histórias. Que é você muito falava que louco. eram uns horários meio loucos, né? É. Olha, eu devo muito à família do Santa Cecília, né? Sim. Marcelo Teixeira, a família Teixeira, por muitas coisas, pelas oportunidades que deram de muitas coisas. Ó, Oportunidades, por exemplo, a O formação. Elias, você me desculpa te cortar, mas o Elias está falando aqui. Nunca entrei naquela piscina. É porque ele saltava a piscina, ele é um atleta de corrida, né, meu? Ele É só ficava verdade. saltando, aquela piscina era tão pequena que ele dava um passo e ele pulava. Aliás, é um É super verdade. campeão. Essa história, o Elias tem que fazer uma live, É porque ele verdade. faz Vou fazer parte. com ele, eu vou O fazer. Elias faz parte de uma geração, não sei se você sabe, né? Você sabe, né? O É, Elias, a O história do Elias Elias é foi, muito o fantástica. Elias foi com uma nata do atletismo para os Estados Sim. Unidos, Zequinha Barbosa, Joaquim Cruz. Ele faz parte de uma elite muito grande, É. impressionante, né? Mas Eu enfim, tive a de qualquer maneira, oportunidade de viver uma coisa muito bacana com o Elias. Eu vou fazer uma live com ele, a gente vai contar essa história sim, eu quero dele. estar junto. E de qualquer maneira, a família Teixeira me abriu um monte de Sim, oportunidade. A primeira legal. foi que eu precisava completar os meus estágios. Sim, E eu tinha vontade de fazer muitas coisas. E como eu nadava bem, né? E cheguei nadava um pouquinho lá com o Paulo Paranaguá, não sei se tu lembra sim. dele. Não, Nadava um pouquinho, você é um cara bem da antiga. Bom, enfim, tá. eu nadava bem. Aí eu falei assim, bom, quer fazer? Eu vou tentar fazer um estágio. Mas não havia horários. E Tá. eu chamei a Lúcia, uma reunião, olha só que louco. Ela falou assim, traz seu currículo. Eu não tinha currículo Legal. nenhum, só de surf. E Sim, fazia yoga e sabia nadar. E trouxe legal. 3 palavrinhas assim, só. Ela falou assim, mas não tem horário. Eu falei assim, olha, faz o seguinte, Lúcia, eu preciso muito desse estágio, eu preciso dar aula. Vamos fazer um negócio aí, pô, preciso pagar minha faculdade e tal. Ah, mas não tem ninguém. Era um inverno danado. Era um inverno, mas um inverno rigorosíssimo, frio do cacete. Eu acho que foi isso, junho para julho. Ela fala assim, olha, não tem hora. Eu falei assim, mas já sei que tem um horário. Tem um horário das 6 às 7 da manhã. Mas não tem ninguém, tá o guarda noturno lá, mas está dormindo. Eu falei, não, me dá esse horário, por favor. Mas não vai ter ninguém. Eu falei, faz o seguinte, vamos fazer o seguinte, você me dá 50% das mensalidades, eu que Sim. trago todos os alunos. Eu levei 25 alunos. Caramba, Cisco, que Aí eu bacana. acordava o Que guarda noturno, bacana. pulava a cerca, abria Olha, a piscina, era uma piscina pequena, de 25 metros, e comecei sim, ali das 6 às 7. Aí, olha, durante esse caminho, eu fazia outras coisas, outros estágios de outras coisas. sim. Mas eu descobri que em alguns horários o pessoal estava acomodado. Então, das 6 às 7 não dava aula, eu saía. Até Sim, às 10, das 8 às 10 eles davam aula. Depois das 10 às 11 não. Das 11 ao tá. meio-dia não. Da meio-dia a 1 não. E da 1 às 2 não. Eu peguei todos os horários para mim. Caramba, Cisco, que Enchi mais de bacana. 200, 300 pessoas. Meu Olha estágio foi isso. lindo. Isso é E fantástico. treinei uma galera muito legal Não, para a natação. Ana, a Ana, a esposa do Dilmar, tá falando aqui. Cisco, você lembra eu, você, Soninha e o Hugo, às 5h30 da manhã na piscina do Santa com Paranaguá? Lembro, lembro. O Paranaguá era fogo, meu. Porra, meu. Nadava pra cacete, meu. Sim. Nadava pra caramba. Que A história bacana. dele é muito louca. Ele queria vir em Paranaguá aqui nadando. Acabou não completando isso.
mas eu acho que é muito legal porque eles me deram essa oportunidade, depois eles viram que eu avancei muito, Olha que avancei legal. muito. E eu não Que parava, legal. Pri. Eu dava aula de natação, eu depois dava aula de primeira a quinta série no Notre Dame em São Vicente, dava aula Sim. para executivo da Ultrafértil, na Associação de Engenheiros e Arquitetos, e era Olha. assim minha vida. E competia em duas categorias e fui campeão universitário nessa época. No primeiro Olha que campeão universitário que bacana. teve do estado de São Paulo, talvez do Brasil, fui eu, lá da Sim. FET. Olha que bacana, Cisco, que E aí, nossa, eu preciso falar da muito nossa legal. faculdade porque você precisa saber. Porque ali Sim, tinha o Marcelo Casati, você sabe quem é o Casati, né? Tinha o sim, Godofredo, que era o sim, pai dele, foi professor de handebol, um cara, um mestre nosso. Mas ele sim, não dava sim, risada, não dava risada de nenhum. E com o bigode assim, escondia e tal. Era um cara super rigoroso. sim. Mas eu aprendi, eu tive uma lição muito legal do que é ser professor naquele ano. Quando eu fui campeão, não existia Tá. mídia, não existia essas coisas. E eu estou falando isso, eu não Sim, gosto muito de falar isso, mas é importante falar. Por que me fez levar à frente o surf para chegar onde eu estou hoje? Porque dentro de uma universidade, um esporte que não era reconhecido naquela época, sim. ser homenageado por um professor que não é da área, que com todo aquele É, preconceito que existia, perante os seus alunos, seus colegas, ele fez uma classe sim. inteira de 70 alunos levantar e bater palma para mim. Porque Olha que bacana. ele leu uma notinha pequenininha no Jornal Tribuna, eu não falei para ninguém que eu tinha ganho. Ele Sim. descobriu, ele leu, e nesse dia que eu cheguei Olha. à noite, todo tímido, ele falou assim, olha, eu queria que todo mundo levantasse e batesse palma para o senhor Francisco Alfredo Alegre Arana, Ah, campeão universitário pela FEF. Falei, o quê? caramba, que E bacana, todo mundo. E aí eu Cisco. aprendi uma coisa, e eu sempre falo Puxa, para o que Marcelo, bacana. foi por causa desse ponto que me fez persistir no surf, que valeria a pena. Porque uma pessoa Caramba. daquele naipe, Sim, falar para sim. mim, né? Eu achei muito legal isso. Nossa, Foi que uma fan... história eu tô arrepiada, porque isso é fantástico. É o que você quase ninguém falou. sabe disso. O surf, há um tempo atrás, né, há muito tempo atrás, na verdade, ele tinha essa imagem meio que marginalizada, né? Meio não, E totalmente. totalmente, exatamente. Passou por uma fase muito ruim. E essa história veio mudando, e isso é muito bacana. E você passou Sim. por essa fase, passou muito bem e fez história em cima disso. A sua história é Obrigado. linda, Cisco. E você Obrigado. passou por tudo isso sem se envolver com nada, com drogas, com nada. Uma pessoa super consciente. O seu trabalho é maravilhoso e eu vou falar muito disso. E só Você é outra coisa suspeito. aqui pulando, o Dilmar acabou de entrar. Ele falou, tô na área, Oh, ele tá um mestre, um assistindo. mestre, um mestre, hein? Mestre Então, Tássio, Cisco, mestre Tássio, é, né, Gilmar, tantos, tantos, família tantos. Guedes está aqui. Poxa vida. Então, isso é muito bacana. Tem muita gente, muito amigo seu, muitos alunos seus aqui assistindo. Então, eu quero agradecer todo mundo que está aqui assistindo. O pessoal está curtindo a live. Então, Tem isso um é monte de gente fantástico. escrevendo aí, não consigo Tem. enxergar. Eu vou lendo algumas coisinhas aqui para você. Ciscão, e eu queria entrar agora um pouquinho também na escola radical, Ah, porque tá. a escola radical é um trabalho fantástico seu, que vai completar 29 anos, é isso? Agora esse É, mês? 29. Caramba. É primeira escola pública do Brasil e se bobear do mundo, não sei, porque não tem nada escrito Ela que tinham é a outras. primeira escola do mundo na gratuidade, né? De acesso a Primeira todos. escola gratuita do mundo. A todos. E Na esse é um verdade, trabalho seu. sim, essa escola vem de um monte de coisa. Assim. Ela veio de um processo de dentro da própria Secretaria de Esportes, com o professor Oídes Fonseca, que era um jornalista, e o Gerson. Sim. O primeiro momento que houve foi com o Marcelo Ares, um rapaz que estava se formando também. Era tímido, mas não era no posto. Era uma coisa na universidade e tal. Mas não havia uma maneira de se dar aula. Não havia referência no mundo. Não havia uma didática, não havia um livro didático, não havia referência bibliográfica, nada, nada. Sim, sim. Então, depois que houve um evento, foi um evento que eu organizei no emissário. O emissário também não era nada, era só areia lá. É uma história longa Sim, isso aí. sim, A partir do momento que esse evento foi realizado lá, o surf e os esportes marginais da cidade tomaram relevância. sim, sim. E a estrela brilhou porque no posto 2 havia uma telefônica, essa telefônica saiu. Nesse momento, do ano de 91 para 92, eu já estava à frente do comando
dentro da secretaria na organização de alguma escola. Então, Olha que quando saiu, e já tinha essa formação, vamos dizer assim, já por sim, causa da sim. faculdade e tal, e alguns amigos. Então, quando saiu, a sorte veio assim, olha, é aqui. Mas estava tudo derrubado lá. Então, eu chamei um amigo meu, o Sérgio Barleto, ele Tá, fez o primeiro desenho dentro do que era ser uma escola. Uma salinha entendi. pequena, tal, Sim. pequenininha. E começamos ali um pequeno trabalho em junho de 92, Olha, com mais ou menos 15, 20 alunos. Antes disso, eu já estava levando sim. pessoas lá para cima, mas quando inaugurou foi em E junho de só, e 92. desculpa, você falou de 92, só te interrompendo aqui, o Alex, ele tá falando aqui, em 92, o Cisco me deu meu primeiro emprego como professor, hoje estou no meu 28º ano como professor. Esse cara é demais. Alex Olha que Piruca, legal. O foi Alex meu Peruca, professor. ele falou hoje sem cabelo, tá dando Profe- risada É, aqui. teacher de inglês. Meu, mó fera. Pegava Olha onda que pra caramba. legal. E ele foi um dos meus primeiros. Ele foi. Ele, a Milena, né? A Milena Amaral. Então, mas enfim, Sim, vamos lá. Aí a gente sim, começou ali com um pequeno grupo. Eu tenho até a foto lá desse pessoalzinho, Pagi mesmo, estava lá, um grande sim, professor hoje que trabalha com a gente, outros também, grandes atletas. sim, E a gente sim. começou ali um jeitinho de fazer com 20 alunos. Nesse primeiro 6 meses, nós já tínhamos no final do ano Uhum. 150 jovens. Olha isso. Bodyboard, surf, longboard. Caramba. Uau, foi alucinante. Olha que bacana, E a Cisco. E partir assim, daí, né, a num partir não país parou com mais. tantas dificuldades, né? Ah, Se você for muito, ver, muito. é... Eu vou Putz, falar uma você coisa para fazer um você. Eu vou trabalho falar desses, vou não falar uma tem coisa para você preço. que Sim, quase ninguém sabe, mas é importante saber do que é sim, a luta e o amor por uma paixão e o que você acredita. exatamente. Enquanto eu sou um cara muito inconformista, enquanto eu não vejo isso acontecendo, não paro. Mas Exatamente. foi o pior momento da minha vida, em algum sentido, porque minha mãe estava com câncer nessa época. É, Eu me eu formei e lembro não de você tinha. me contar essa história. Mamãe estava com câncer, muito mal em casa. Em 93, mamãe faleceu. E nesse ano de 93, a escola já estava funcionando. Sim, Porém, a prefeitura, é bom relatar, ela deixou de me pagar um ano de salário. putz, Eu perdi nossa, meu carro, perdi tudo que eu tinha, minha mãe morreu e eu quase fui para o buraco. Então, assim, caramba, é, o que me salvou foram alguns grandes amigos, que não sim, precisa citar nomes, uma parte sim, da maçonaria, que me ajudou com comida, sim. e eu fiquei trabalhando mesmo sem salário. Caramba, Cisco. Um ano, um ano. Olha, as suas histórias me arrepiam. Eu juro que eu arrepio, porque nós recebendo, às vezes a gente reclama, olha, estou recebendo pouco, olha, não, É, sabe, a gente é. desiste de muita coisa, e você por amor ao esporte, e não só por amor ao esporte, por amor às pessoas, porque eu sei que você tem isso dentro de você, né? Ah, é só o amor pelo surf? Não, é pelo amor pelas pessoas que eu sei que você tem, porque você tem isso dentro de você, você ajuda muito as pessoas. Obrigado. A gente, pô, então Isso. isso fez com que você persistisse, né? E hoje a escola tem 29 anos. Nossa, Olha que tem muitas coisas fantástico legais. isso. Tem Isso milhões é de coisas incrível. legais lá, milhões de coisas, histórias bonitas, né? Mas eu acho assim, por exemplo, o Gustavinho agora que está na Austrália, o pai dele me ajudou muito. Uma pena não estar aí mais o Gilberto, mas a gente contava Sim, histórias. E essa turminha da primeira turma, como o Alex fez parte, a Emilena e tal, Pagi e sim, tal, é sim. realmente um grupo notável, sabe? Renatinha, a Carolzinha. Eu lembro de pegar a Carol, que foi campeã brasileira nesses 4 anos com a de bodyboard, de rolar com ela pequenininha no meu braço, sabe? O André Olha isso. Serrano, o Giovanni Ferrante É, e outros, a vários, cara. Tuti chegou a fazer parte dessa. A Tuti foi a segunda professora de bodyboard depois da Milena, porque a Olha Milena que já estava em bacana. outro caminho, a Milena tinha muitos títulos e a Tuti também foi professora. Várias pessoas passaram como professores lá, inclusive você, né? Depois foi Sim, muito sim, legal trazer o pessoal da universidade, com a formação da universidade, e ir para lá, sim. né? Olha que Hoje nós bacana. temos, o Pagi entrou na escola com 11, 12 anos, Olha ele também isso. ele está há 29 anos na escola. Ele era professor. É uma história legal que você não sabe. Talvez saiba, não sei. Não é bom muito contar, mas vou falar. É Lógico, por importante que as favor. pessoas saibam da luta que foi. Sim, sim, Nós nunca tivemos alta renda, nem
condições de pagar muita faculdade, nem eu nunca tive, nem minha mãe. Mas eu lembro que o Pagi era um menino que ficava lá me pentelhando o tempo todo lá na escola. E eu lembro que eu fiz uma campanha de os monitores mirins virem trabalhar. Sim. E eu tinha lá, ajudava ele de qualquer maneira. E resulta que o Pagi se formou e também não tinha condições de ir à faculdade. Não tinha maneira. Naquela época a gente recebia um benefício para pagar professores. Sim. Alguns professores, muito pouco. Mas dava exatamente para pagar uma faculdade de educação física. Sim. Então eu resolvi que para o Pagi, nós dois trabalharíamos por 8 pessoas. Eu pagaria a faculdade. Sem que a empresa soubesse. Caramba. E nós trabalhamos 4 anos por 8 pessoas. Caramba! A escola toda é tocada por mim e por ele para que ele pudesse se formar. E se formou. Né? Olha que história linda. E o Pagi está com você até hoje e ele faz parte de tudo. Olha, nossa, Cisco, que bacana isso. E o Pagi foi o incentivador do Paulo Rossi, que era aluno também, não ter condições de se formar também na FEFS. No futuro, ajudou em várias maneiras, praticamente parecido com o que eu fiz com ele, fez também com o Paulo. E o Paulo também está comigo hoje na escola adaptada. É uma história linda, né? Porque... Exatamente, o Paulo, gente. O Paulo também fez parte de uma história muito parecida com a do Pagi. E é o que eu te falo, sabe, Cisco? Esse seu trabalho e tudo tem dado certo até hoje pelo amor que você tem, não só pelo surf, mas pelas pessoas, pela sua persistência, porque é o que eu te falei, às vezes a gente se desanima com tão pouco, né? A gente, pô, eu tô recebendo pouco, eu tô isso, eu tô aquilo. Você não, você sempre focou em ajudar. Sempre. Sempre foi o seu objetivo. A escola sempre foi uma escola filantrópica, sabe? Não tem fins extremos, lucrativos, de querer ganhar milhões. Não, não tem isso, imagina. É uma escola pública num país que a gente sabe que é um país que a gente passa por certas dificuldades, não é nada fácil aqui. Para você conseguir as coisas, é uma batalha muito grande, né? Eu acho também, eu acho que uma coisa que eu acho importante, e a gente precisa pensar sempre, antes de eu ser professor de educação física, eu fui surfista aí, sou surfista, sou da água, e isso é uma coisa que te leva um pouquinho com vontade de fazer as coisas, sem medo, né? Eu nunca tive medo de fazer as coisas. Então, assim, eu lembro que eu tive muitas imposições. Imagina que não existia referência bibliográfica, eu tive que escrever um livro, eu tive que planejar todo um organograma da escola, horários, definir horários, ampliar mesmo a questão das idades e das pessoas. Por exemplo, adultos não podiam, era só de 12 a 16 anos, não podia muitas coisas. Mas a gente, logo depois dos 4 anos, nós recebemos uma pessoa de 70 anos e o Val, sério. Então, eu quero entrar nisso, na verdade. Então, porque todo mundo falava assim, Cisco, o cara vai morrer na sua mão. Eu falei assim, se morrer sou eu que vou assumir, então deixa eu fazer. Então eu fui abrindo a porta mesmo, eu fui empurrando a porta sem medo. E uma das coisas que eu falava para os meus alunos da faculdade, eu acho que alguns devem estar até escutando. Sim. Se você tem toda essa teoria dos livros na mão, e acha que é o fortão e tal, por que você não pega? Ah, professor, isso eu não entendo. Mas a mãe que não tem a mínima formação que você, pega com amor, você vai ter que pegar, meu. Senão o teu lugar não é aqui. Então eu mandava embora. E foi assim que a gente foi abrindo a porta das coisas, entendeu? É verdade. E aí a gente teve bastante ajuda também, né? E eu queria falar também, Cisco, que a história, não só do Val, a gente vai falar de algumas pessoas aqui muito especiais da Escolinha de Surf. Para quem não conhece, o Val é um aluno com deficiência visual. Ele não tem nada, né, da visão. Cego. Ele não enxerga nada. E ele surfa, gente. Ele surfa. E o Cisco abraçou a causa, colocou ele para surfar. E eu sou uma pessoa que participei um pouco dessa história com o Val. E eu posso falar que, poxa, eu dentro da água com o Val, vendo a independência dele na água, vendo o Val sozinho assim, né? A gente olhando ele, mas de longe. Os professores, chegou a um ponto da gente olhar ele de longe, ficar só de olho para ver se estava tudo ok, mas ele pegando onda sozinho. Ele entrava na onda sozinho, ele aprendeu
muita coisa bacana com você de ficar lá atrás e ter a percepção, né? Escutar o barulho da onda vindo. Você teve umas sacadas, Cisco, surreal. E Mas eu sabe, vi a Pri, independência do Val ali. Gente, que coisa bacana. eu acho E que isso eu não é aprendi para muito todo com ele. mundo. As pessoas têm medo disso, né, Cisco? A Muito, gente, muito. putz, ele é cego, o que, que eu vou fazer no mar? Ah, não dá. Muita gente fala, não dá. Não, você abraçou a causa, você fez o Val surfar, e não só o Val. Porque eu quero entrar na parte de que você criou uma prancha especial. Para ajudar muita gente e ajudou. Sim. Uma coisa legal eu te falar, porque Sim, assim, sim. eu te falei, os surfistas são assim, um pouquinho, como é que fala assim, querem mais, cada vez mais, né? Então, assim, Sim, inconformistas mesmo, né? sim, Enquanto sim. não deu jeito na coisa, não ia rolar. A É, questão do Val, a persistência do Val e também do seu Euclides, que estava lá com a gente, abriu a minha cabeça. E, na verdade, eu não ensinei, ele me ensinou o mundo dele. Então, quando você tem a empatia, você entra num mundo diferente e acaba aprendendo dentro do sim, que é a escuridão, não é? Então, as partes sensoriais são mais importantes, a sim, parte sinestésica é muito importante. Então, a gente começa a sim. entender o mundo deles e a gente começou a fazer isso. E ele veio querendo surfar. Como eu ia falar que não ia surfar? Eu falei, vai surfar? Exatamente. Vamos surfar, vamos para a água, então vamos embora. Só que quando a gente foi, como é que eu te levo? Começa É, assim a história. Bom, é. enfim, foi assim. A prancha do Val, que você comentou, Sim, ela não foi desenvolvida com um objetivo de lucro, nem de venda, nem de expor a situação. Foi sim para facilitar a vida do Val e facilitar a minha aula com os professores. Os professores tinham olha que muita bacana. dificuldade na didática com uma prancha Sim, plana, uma prancha que não tem leitura, que não sim. fala. Então, demorou 10 anos isso. Caramba. 10 anos de observação, Olha isso. até que um dia a porra da aula, desculpa, do Val foi uma porcaria. Ele falou para mim, Cisco, a aula foi uma merda. Mas como? Se tá tudo certo, a parafina vai lá no bico. Não, não, o cara me deixou lá na praia, não me deixou, quero saber mais. Eu falei, não, não, pera, calma. Fui para casa, Cara, a Nicole era nascida bem pequenininha. Eu fui para casa e comecei a pensar em tudo que eu fazia numa prancha, que eu colocava as coisinhas. E desenhei as peças, e ainda olha, que peguei o chocalho da Nicole e meti no bico da prancha, né? Então, assim, caramba. eu fiz 10 adaptações e criei uma prancha. E nesse momento foi muito importante, porque um pouquinho antes, o Val estava praticamente abandonado na sua casa. Ele perdeu a visão num momento Sim, muito importante da vida dele, onde ele poderia estar saindo, namorando e tal. Ele perdeu a visão por um erro médico. Era uma sim, pessoa sedentária, não nadava, né? Era uma pessoa que só lia, um cara muito culto, sim. mas não tinha essa habilidade, né, motora assim tão desenvolvida. Por isso demorou tanto essa prática, né? Bom, Sim, enfim, sim. quando ele estava nessa, eu falei assim, Val, antes de pensar na prancha, cara, eu falei para ele, Val, termina teus estudos, faz os professores lá, mas como, Cisco? Eu falei, mas eu tô na faculdade, quem sabe tu termina, eu te coloco na educação física. Olha Olha que só bacana. que loucura, eu tava cheio de pó, Sim, ele cheio de pó, é assim, eu falei, vamos fazer o seguinte, se tu terminar, eu te arrumo uma bolsa, e olha que louco, se eu não arrumo, eu tenho que pagar para ele a faculdade, não tem dinheiro, né? Mas os anjos ajudam, né? Aí o sim, que aconteceu? Nesse momento aí, sim, em sim. 2006, eu risquei a prancha depois dessa aula, e eu estava na faculdade mesmo. E eu Tá. falei para minha amiga, a Rosana Vale, e o Jeff, falei, olha, já eu estou fazendo uma prancha aqui para cegos. Sério? Olha. Deixa eu ver. Aí a Rosana queria fazer, um monte de gente soube que eu ia lançar no dia aí, em tal dia, e eles vieram. Só que o Val não tinha surfado nessa prancha. Caramba. E eu falei assim, não, não vou maquiar, eu tenho certeza que ele vai acertar. O que tem lá em cima ele vai acertar e vai pisar certinho. Sim, Caraca, a gente fez e veio a Rosana junto com um olha. monte de gente da mídia e foi muito legal isso. Não para mim, nem para prancha, vou te contar por que foi legal. A gente fez ele surfar, ele foi para a água, a gente mapeou, ele foi a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, tudo certinho até o final. Aí pirou. Caramba. Eu tô voando, deu umas entrevistas, virou uma pessoa pública. Só que Caramba. nesse Sim. dia, foi pro Fantástico. Pri, tinham 90 milhões de pessoas assistindo. Nossa. Aí eu Caramba, fui na Cisco. faculdade e falei, agora, meu, vocês vão ter que dar uma bolsa para alguém. Mas Cisco, ninguém tá adaptado. Aí começou a bronca.
eu consegui o João, meu Sim, amigo de infância, de garoto, que é professor sim, de natação, é sim, diretor, sim. deu a bolsa para o Val. E foi uma loucura. E ele se formou como professor de educação física, como um dos melhores alunos da classe. 100% cego. Olha, Foi por isso que foi Cisco, que importante a prancha. fantástico, que Né? A prancha fantástico. voou. Depois, em 2014, fizemos aquela prancha multifuncional para todo mundo, todas as patologias. Agora está voando, Meu agora Deus. está É o que você super falou, legal. os anjos ajudam, né? Quando a É, intenção é boa. sim, sim. E não tem jeito, né? Os anjos ajudam mesmo. Eu sempre fico Caramba. emocionado em contar isso, porque essa é Sim, uma das maiores vitórias, uma das vitórias de uma pessoa, quando a gente sabe que a eu gente pode acho. ajudar, pelo menos eu gosto Eu muito acho. disso. Eu vibro e acho que é importante. Eu fui na formatura Sim, do Val, sabe? E vi sim, sim. a mãe dele levando um buquê de flor para ele em cima. E todo mundo em pé batendo palma. Eu falei, porra, Nossa. cara. Ah, que fantástico, Cisco. Entende? Isso não tem preço, sabe? Isso, meu É. Deus. Foram Sem só palavras. 10 anos com ele, imagina. Só 10 anos. Caramba, 10 anos de dedicação e É, você mudou a história de muita gente, Cisco. O Val é um deles e que história linda essa. Mas você mudou a história de muita gente, você mudou a história é, do Pagi, você mudou a história é. do Paulo, Gostei. você Vocês mudou me a ajudaram história do muito. Val, Mas toda a minha mas equipe, né? sim, toda uma equipe, mas a sua intenção é muito boa. Precisa de uma boa intenção, né? Precisa de um É, cabeça aí como você, com um coração enorme e que faz toda a diferença, Cisco. Porque a gente tá ali para ajudar e tudo, mas se não tivesse você, nada disso teria acontecido. ah, E obrigado. outra pessoa que Cisco, que eu queria que você falasse que a história dele me emociona muito é o Rafa também, né? Não, Essa, Rafa é sabe, fantástico. o Rafa. Caramba, a história do Rafa é muito bacana. É. Sabe, tem umas coisas muito legais que a gente precisa sempre falar. Eu tive grandes mestres nesse caminho também. Impossível não Sim? lembrar do Mudo, né? Lembrar de outras Não, a pessoas. gente vai falar dele. Vamos falar Mas eu dele tenho, nesse tem uma papo. pessoa, eu não sei se você lembra, não sei se você chegou a pegar, mas aqui, antes disso tudo, antes desse, até me emocionei um pouquinho aqui com o Val. Mas Eu me emocionei, eu tô me é, segurando aqui, nós porque recebemos aqui um a grande história do mestre, Val é um linda. doutor, que era o Roberto Ciasca, da PUC. Tá. E isso talvez muita gente não saiba, mas antes de começar toda essa história, tinha já algumas pessoas com deficiência. O Cláudio, tinha uma galera lá já, surdos e tal. E o Val foi realmente o ícone, o cara que Sim, puxou essas coisas mais para frente. sim. Nesse comecinho ele já estava lá. Nesses dias que esse cara trazia, ele trazia 2 ônibus da PUC de Campinas, com 70 crianças com deficiência. Caramba. E aí, ele me ensinou muito. Era um terapeuta ocupacional dos melhores do Brasil. Olha, Uma simplicidade, um amor, uma empatia comigo e com o mar. Não era surfista, mas ele sabia que era importante a gente estar com essas pranchas, com essas crianças na água. sim. Era um montão de gente, com as famílias, descendo do carro com as cadeiras de rodas e tal. Mas eu vou te contar duas coisas que são muito importantes, que marcaram bastante nessa trajetória do CIAS que eu aprendi. Ele não está mais com a gente, já faleceu. Sim, Mas uma delas foi, numa dessas vindas, o Val estava também junto com a gente lá, alguns amigos do lado. sim. O Ciasca falou, Cisco, vem aqui que eu preciso da sua ajuda aqui no ônibus. Falei, tá bom, vamos lá. Ele falou, segura aqui essa menina aqui, porque eu estou pegando a cadeirinha de rodas. E ele me deixou uma criança no meu colo. Caramba. Essa criança no meu colo, eu tenho uma ideia de como a gente foi para frente, por que era importante ir para frente. Essa Sim. criança era uma das crianças sobreviventes de um incêndio que o pai tocou fogo na casa e se suicidou. Caramba. Só ela se salvou e ela tinha 90% do corpo queimado e ficou nos meus braços. Caramba, Cisco. E eu tinha que levá-la para o mar. Eu estava com 2 amigos do lado, eles começaram a chorar e foram embora. Eu falei, Ciasca, o que eu faço? Caramba. Vamos para o mar, Cisco, vamos para o mar. E eu fui para o mar. E ela só tinha um movimento do braço na mão. Eu tenho essa foto, tá? Sim. E Olha, uma mãozinha, eu coloquei ela no bodyboard e chamei o Val. O Val não caramba. enxerga. Falei, Val, você fica aqui paradinho. Você vai sentir uma pranchinha batendo no sua perninha, você pega aí.
Mas o que que é isso? Não, é uma menininha que está comigo. E eu levei ela e fiquei eu e o Val do lado. Acho que o Val nem vai lembrar disso, se estiver escutando. E eu fiquei brincando com ela e segurei a mãozinha dela e fiquei brincando com ela por baixo da perna, assim. Essa menina não sorria, não esboçava nada. Nesse dia eu deslizei ela numa pequena marolinha, pequenininha, e ela bateu na perna do Val, o Val pegou, olha, aí eu contei um pouquinho da história, e ela me Sim, escutando. Quando eu virei, ela estava com um sorriso Cisco. lindo, sabe? Meu Deus. Essa é uma das Isso. histórias importantes, de várias outras, mas tem uma que o Ciasca também me contou, porque a gente vai chegar no Rafa agora. Sim, sim. O mar tem um poder incrível de atração, de benefícios incríveis. E, através dos estímulos, é possível muitas coisas que não são Muitas mapeadas coisas. dentro de um comum, que é Sim, uma análise de coisas. Às vezes o computador não consegue mapear o que tem, e os caminhos são sim. mil. O cérebro pode encontrar algumas coisas. O É verdade. Ciasca revelou, depois até relatando na Folha em São Paulo, que foi a primeira vez que ele viu um dos meninos que era atendido para o Núcleo Terapia da PUC levantar de uma cadeira de rodas, dar 2 passos e cair nos seus braços. Tá? Caramba, Cisco. E é Desculpa, por isso que eu tô porque nessa, é por isso que eu isso, tô nessa. isso me emociona demais. Você desculpa, eu tô aqui emocionada, arrepiada, emocionada, porque eu fiz um pouco parte disso, um pouco. Foi um É. pouco mesmo. E Não, fez muito. você mudou a história de muita gente. O Rafa, a história do O Rafa, Rafa, eu dei aula um pouco pro Rafa, é. sabe? E o Rafa é Se isso eu não aí. me engano, com o Rafa eu fiquei ali, eu peguei um pouco, eu peguei 1 ano e meio, mais ou menos, e eu vi as dificuldades daquele menino, e você contou mesmo até na live, como eu falei que eu assisti com o Neno, você contando ali e falando que a mãe do Rafa chegou com ele lá na escolinha, no início, É, uma mãe chorando com o filho, putz, olha, meu filho, ele tem pouquíssimos movimentos, eu passo muita dificuldade com ele, né? E você viu a dificuldade daquela mãe de conseguir chegar até na escolinha, né? Não era uma logística fácil a dela, era uma logística extremamente difícil, uma família Priscila, super humilde, e é, você mudou a história desse menino, sabe, Cisco? Priscila, é aquilo que eu te falei. A gente Isso, tem que ter empatia, tem que se colocar no lugar de sim, uma mãe. Ela é a sábia, é sim, ela que sim. sabe. Sim. Quando o Rafa chegou na escola, o Rafa não tinha movimento nenhum. É, O Rafa não tinha nenhuma expressão facial. Eu não sabia nem a é, cor dos olhos dele. Ele babava, é. assim. E Sim, a mãe chorando falou. eu me lembro, É, eu peguei esse a mãe, comecinho. a mãe falou assim: Cisco, será que dá para levar? Porra, dá ele aqui, né, meu? Põe ele no meu braço. E eu lembro de carregar ele. Lembra quantas vezes a gente carregou ele nas costas? Sim, E aí foi muito legal o amor de todos, né? de Principalmente da todos, mãe. porque tem muita gente, né, envolvida, Muita gente. O principalmente na mãe. Zanzini trabalhou muito, todo Sim, mundo daquela equipe trabalhou muito ele. E os estímulos de todos positivos, não enfatizando aquilo que ele tinha de problema, ele começou é. a enxergar. A gente corrigiu a cabeça para ele A poder enxergar. postura dele, né? Quando ele começou a enxergar o que acontecia em volta, nessa amplitude e esse mar que tem, você lembra que a primeira vez que ele conseguiu esboçar alguma coisa foi gatinhando para o mar. Ele gatinhou como se fosse uma tartaruga para o mar. Sim. E aí a gente começou a trabalhar ele em pé. Em 9 meses ele andou. E tá andando, tá surfando em pé agora, meu. Gente, Mas ele surfa em pé. Isso é só, fantástico. só tem uma coisa nessa história que eu acho que precisa cada vez mais falar, dentro dessa galera que está aí, que são nossos amigos e também que Sim, são jovens que estão escutando, é que isso realmente aconteceu. E realmente aconteceu. até aquele momento, toda a classe médica falava que ele não ia andar. Desde pequeno, seu filho nunca mais vai andar. Sim. E acontece outros casos por aí também que acontece isso. Aconteceu também na nossa escola com o surf. Mas quando a área mais científica contestou a possibilidade de que isso era verdade, eu preciso falar, para você falar, eu falei assim para a Fabiane e para algumas mães, eu falei assim, eu vou interromper o projeto, o programa. Sim. Como se... Não, eu vou parar.
Eu preciso primeiro pegar o relatório de vocês, como eles eram antes, como eles estão agora, e eu vou parar. E eu parei durante 6 meses. E eu lembro que as mães me ligavam, pelo amor de Deus, meu filho voltou a ficar catatônico, está começando a medicina, voltou para a cadeira, o Rafa voltou para a cadeira. Sim. Depois desses 6 meses, eu levei todo o relatório para o prefeito e apertei ele que eu gostaria de ampliar isso. Eu queria um lugar. E comecei a imaginar, com o meu coração, o posto 3. Foi uma luta para conseguir aquilo. Eu me lembro, eu lembro um pouco disso, né? Eu lembro bem da sua luta ali para conseguir o posto 3. E a gente Você conseguiu. sempre falava, né? Quando a gente voltou com o Rafa voltou a ser feliz. Então a gente criou aí um protocolo e uma verdade através de um processo de bloqueio para falar como ele estava e mostrando. Falei, tá aqui, ó. Aí eu não quero mais essa área, eu quero ir lá, eu quero pôr a gente lá na água, eu quero pôr a gente na água, eu não quero provar para ninguém que é possível. Sim. Agora lá, nós ampliamos o posto 3, maravilhoso, uma escola única no mundo. Maravilhoso. E o Rafa tá surfando em pé, meu, tá andando de bicicleta. Tá andando, gente, que maravilha isso. Lindo. Eu tinha que falar, essa história ela tem que ser contada 1 milhão de vezes, Cisco, porque... Mágico, né? Isso foi mágico. O amor, ele muda tudo. Isso começou com muito amor desde que do seu primeiro amor pelo surf. A mãe, né? E a mãe do Rafa. Não, com certeza. Mas isso começou desde que você foi picado pelo bichinho do surf lá na sua infância. Você veio trazendo essa história, teve a ideia dessa escola, que é uma escola pública, ninguém paga nada para estar surfando lá. Não. E, entendeu? Isso é muito legal. E, poxa, o amor da mãe do Rafa. A mãe do Rafa, ela me trata com carinho. Eu me arrepio. Ela é mãe e ela sabe o bem que a escola fez pro filho dela. Sabe? Isso... Uma coisa legal... E eu precisava falar que eu vivi isso. Então, eu aprendi muito com você. Isso eu acho importante você ter vivido, porque hoje você é mãe, você sabe quanto é importante, né? Isso me emociona 100 vezes mais. Ter oportunidades. Você é uma grande professora e uma grande mãe. E é lógico que essas pessoas fazem diferença na vida das outras, né? Eu tenho valores na minha casa, dentro da minha família atual, e da minha mãe, da minha avó, da minha família, muito nessa linha de altruísmo, espiritualizada, né? Então, assim, eu vou por esse caminho sempre, eu não vou mudar. Agora, eu acho importante que, a partir do momento que se abriu essas portas, nós também pudemos falar para o mundo e para as pessoas que era tão legal surfar, não é? Que é tão bom vir, né? E compartilhar sem problema. Olha, né? A gente ampliou muito. O Dilmar está falando aqui. Eu já vi coisas maravilhosas nessa escola. O Cisco e toda a turma são espetaculares. Cada vez que apareço para surfar lá, saio muito feliz. Então, Cisco, as pessoas vão lá e sai outro. A pessoa entra no mar de uma forma e sai de outra forma. Mas não é em qualquer lugar. A escola, ela tem isso, ela tem esse lado muito especial, sabe? Eu escutei você falando muitas vezes e é verdade. Muitas vezes a gente chegava lá para aula, não tinha onda nenhuma, o mar estava flat, a gente, caramba... E, de repente, você pisava na água, eu falava, é o Cisco que pisou na água. E levantava umas ondinhas. Surgia isso acontece ondinhas, acontece ainda. Pô, o que é isso? O cara pisa na água e a gente se divertia numas marolinhas que parecia 1 metro bom. E tava flat. O coração e a coerência do amor aproxima as coisas, né? É assim que chama. As verdades vêm quando você chama com o teu coração. E é pro bem, né? Ela tem que vir, ela vem. Porque a água se comunica. A água se comunica. Aprendi muitas coisas. Eu queria citar uma pessoa muito importante, que foi um grande mestre, que é, sabe, o Mário Belo. Mário Belo. Aprendi muitas coisas com o Mário Belo, dentro dessa prática terapêutica que a gente está falando agora, que é um caminho além do surf, né? Um surf para melhora, né? O Mário Belo teve um AVC, não sei se você sabe, antes dele falecer. Eu já sabia muito dele.
já Me contou a respeitava muito história. ele pela talassoterapia, porque ele foi o primeiro cara a trazer a talasso para o Brasil. Aqui Sim. eles não entenderam muito bem o Mário, mas eu sabia o que ele, esse poder que tinha, e é por isso que nós caminhamos tanto dentro dessa área da Uhum. talassoterapia e tal. Mas ele veio um dia, essa história eu preciso contar. Eu estava agachado arrumando um bodyboard para ir para uma aula, estava um dia meio chuvoso, e ele veio com um lado semiplégico, assim, paralisado, grandão. Eu falei, pô, professor Mário, oi, Cisco, tal. Eu falei, o que você quer, né? O que que eu preciso? O que que você precisa, né? Eu falei, não, eu Sim. preciso uma pranchinha dessa, eu quero fazer o que vocês estão fazendo. Mas eu não sabia o que era. Isso é uma grande lição para nós. Quando um Uhum. professor tem essa capacidade de ser humilde e, ao mesmo tempo, precisar de um elemento, de uma ferramenta para ir para melhorar uma outra coisa que eu vou te falar agora, eu não estava entendendo. Eu levei ele para o mar, ele veio devagar carregando a prancha de um lado e as crianças com bodyboard se divertindo, gritando. Eu falei, Mário, é simples pegar a onda com o bodyboard. Ah, tá, me explica aí. Com o braço meio desajeitado, enorme, com uma onda fraquinha. Quando vier a onda, eu falei assim, eu Sim. tenho que pegar a onda, né? Ele olhava para trás e, lógico, que com o AVC, o tempo é outro, não é? Sim. É, Exatamente. exatamente. Então, quando a onda vinha, ele pulava e a onda já tinha passado. E eu não Caramba. entendia por que, que ele estava lá. Eu não entendia. Ele caía, mas falei, ele é Mário Belo, ele se vira. Ele mesmo capotando lá no rádio, ele se vira. E ele vinha, Sim. novamente tentava. Foram Nadador, ex-nadador dura- fantástico, né? E que durante nunca quatro parou, na meses, verdade. durante 4 meses ele não faltou nenhuma aula. Um dia, eu estava de costas, escutando a galera brincar, e esqueci do Mário. Aí eu escutei Quando eu olho, o Mário estava na onda. E quando eu saí, eu falei para ele, Mário, você pegou onda? Eu falei, peguei. Agora eu não preciso mais disso, ele falou. Me entregou a prancha. Olha só. Eu falei, mas por quê? Como Porque assim, agora eu né? consigo pegar o ônibus. Porque toda vez que ele levantava a mão, o ônibus já tinha passado. E agora, com o tempo da onda, ele consegue perceber que a tempo ele vai conseguir fazer com que o braço dele levante no tempo certo. Ó, aprendi uma lição de um professor mestre. É verdade. O Que time, fantástico o isso. time, o time, o time da onda que ele precisava não Ajudou. existia em nenhum lugar na sociedade, só no mar. Gente, que bacana isso. Cisco, que bacana. Gente, que fantástica essa história. É. É, Sim, é isso. é. Mas O fala aí, Pri, toca isso. Adolfo Jordão, ele Ó, tá falando Adolfo. aqui. Ah, Inteligência espiritual, irmão. Prova que coisas. Espera aí que não dá para ver aqui porque tá claro. Prova que tem coisas que são inexplicáveis. Parabéns pelo seu trabalho. É digno de aplausos. É ó, verdade, Cisco. Adolfo Jordão, conheço O ele, pessoal aqui lógico. está encantado com as suas histórias, sabe? Eles estão aqui, missão de amor que deve ser continuada e expandida. Isso é a pura verdade, né? Isso é a pura verdade. Tem que ser expandida. Essa live a gente fez para isso mesmo, sabe? Que bom, Para que expandir bom. para as pessoas que não conhecem essas histórias maravilhosas que você tem feito com a sua equipe na escola, sabe? Se Você expanda, me ajudou as muito, pessoas você me ajudou conheçam. muito. A sua, a Não, só... sua, não, é mínimo. a sua habilidade com a água é muito É importante. mínimo. É assim, uma coisa muito importante não está no livro isso, sabe? Sim, Está na pessoa, sabe? Do potencial que ela tem, e seja em qualquer área. Na área da água, do mar, né? sim, Você tem muito poder, e esse poder é o que te dá coragem para sim. segurar seu filho e levar até o fundo e falar, vem aqui que eu seguro você. Isso vem antes dos É, livros. Isso não antes vem. possível. É Olha, verdade. O Duca Hanamoku, que é o coração da escola, é o Aloha nosso, quando foi campeão olímpico, Sim, 2 vezes campeão olímpico sim. Ô, na Cisco, você Europa, ele desculpa, era. eu vou te interromper um pouquinho, por quê? Tá. Porque a gente tem mais 1 minuto só de Ah, live. então Eu vamos quero embora. convidar todo mundo para a gente abrir mais uma. Ah, E, tá. e tudo bem para você? Você topa abrir mais uma Eu para a gente topo. continuar esse bate-papo Ah, maravilhoso? vai ser bom. Vamos embora. Olha, aqui bateu 40 pessoas e tudo. Eu quero convidar todos vocês para a gente continuar na próxima live. Eu vou fechar essa daqui e vou abrir de novo. Então, eu Ah, convido todos vocês para perfeito. entrar novamente, para a gente continuar com essa Tá história, bom. porque a gente ainda tem bastante coisa para falar
e coisas emocionantes, coisas lindas que a gente tem para falar ainda. E não me deixa dissertar muito, não me deixa dissertar muito, senão eu viajo, eu fico horas, eu pisciano, eu vou viajar, eu vou... Você deve fazer isso, porque tá fantástico. Então, gente, por favor, eu vou fechar e abrir de novo, porque a gente só tem 1 hora, tá, de live. Tá bom. Eu vou fechar aqui. A Nicole vai me ajudar para voltar. Nê, ajuda ele aí, Nê. Pode deixar. Até já. Até já.